Salve galera, tudo bem com vocês? CFP, vamos para o nosso dia 14, também conhecido como 14º, né? Como é que vocês estão? Estão estudando legal? Segue o ritmo, se você seguir o ritmo não vai ter erro, tá? Então vem comigo aqui. Hoje a gente começa a falar sobre ambiente regulatório, então basicamente nós vamos falar sobre prevenção à lavagem de dinheiro. Normalmente a gente tem duas questões do módulo 1 desse tema lá na prova, né? Então é importante você saber porque são questões fáceis, né? Se você estiver preparadinho, você vai chegar lá, vai encaçapar essas duas aí para contagem, tá bom? Então bora lá, vem comigo. Bom, primeira coisa, né? Conceito de lavagem de dinheiro. O que é lavagem de dinheiro? É um conjunto de operações que visa mascarar, né, a origem ilícita dos recursos, tá certo? Então o que os caras querem quando fazem isso é esconder essa origem ilícita, tá bom? Muito bom. E quais são as fases? Então isso aqui é definido. Opa, pera aí, rapaz. Isso aqui é definição de lavagem de dinheiro, né? Então é mascarar a origem ilícita da grana. E aqui você tem as fases. Lembra desse acróstico aqui, ó. COI, tá certo? Comitê Olímpico Internacional. Não, COI. Né? COI é colocação, tá certo? Então a primeira fase do processo de lavagem de dinheiro é a colocação, tá certo? A segunda fase é a ocultação, beleza? Ocultação. A terceira fase será a integração, legal? Integração. Então são essas as três fases, você tem que lembrar direitinho. COI, ok? Então, colocação, ocultação e integração, legal? Daqui a pouco, eu vou falar já sobre elas, legal. Vamos lá, colocação. O que é colocação, né? Para que você guarde bem na sua cabeça, né? É importante a gente lembrar de algumas coisas. Contar uma história para vocês. Lá em 2005 teve aquele assalto ao Banco Central, lá em Fortaleza. Vocês lembram dessa história, hein? Eu já estava envolvido no mercado financeiro, né? Eu fazia mestrado naquela época, né? Tinha dado uma largada no mercado financeiro, era gestor de fundos, dei uma paradinha, fui fazer mestrado lá na USP e tal. Aí uma bela noite eu sonhei que a grana apareceu na minha casa, né? Então aquela grana que tinha sido lalada do Banco Central apareceu na minha casa. Sabe aqueles sonhos malucos, você acorda suando assim, que você fala... Então, vai vendo. E aí eu lembro que no sonho eu imaginava o seguinte, mas e agora? Eu vou devolver a grana. Mas os caras não vão acreditar se eu devolver a grana. Se eu devolver a grana, eu vou ser preso. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a gastar essa grana devagarinho, ninguém vai nem notar. É dinheiro pra caramba. Então o que o cara que tem grana ilícita, ele vai fazer? Ele vai dar um jeito de utilizar essa grana sem despertar suspeitas, né? Então o processo de lavagem de dinheiro é isso. Então ele começa com a colocação, tá certo? Começa com a colocação. Na colocação, guarda aqui de uma dica para a prova, tá? Na colocação quase sempre vai se falar em dividir em pequenas quantias, né? Então você pegar aquela massa de dinheiro e dividir em pequenas quantias para colocar isso no sistema, né? Dando uma ideia de licitude, né? Compra de obras de arte, compra de determinados objetos de luxo, né? Mas não aquela coisa exorbitante, né? Compra de diversos itens nesse sentido, de forma a dividir aquele patrimônio maior que está sendo lavado, tá certo? Depois vem a ocultação. Na ocultação, o que se faz? Você tenta acabar com a rastreabilidade. Você não, desculpa aí, o bandido lá, o cara que lava a grana. Tenta acabar com a rastreabilidade do recurso ilícito. Então, normalmente, o que você tem na ocultação é abertura de contas fantasmas, né? Abertura de contas fantasmas e com laranjas, né? Ou então várias contas no nome de uma mesma pessoa, tá certo? Por quê?
Porque aí você fica mandando dinheiro para cá, dinheiro para lá, tal, vai ficando longe da origem ilícita e com isso você tende a dificultar a rastreabilidade dessa grana. Ou seja, você está ocultando, por isso que essa segunda fase chama ocultação. E a terceira fase é integração. Na integração, gente, você tem esse dinheiro de fato entrando na economia de uma forma mais integral. Então aqui normalmente se fala de abertura de empresas fantasmas, empresas e empreendimentos, coisas de empresa em nome de laranja e assim por diante, tá certo? Então, fica ligado nesses três pontos que normalmente é isso aqui que cai. Então, na fase de colocação, dividir em pequenas quantias. Na fase de ocultação, abrir contas fantasmas para dificultar a rastreabilidade. E na fase de integração, você colocar esse dinheiro como se fosse dinheiro limpinho na economia, já fazendo investimento aqui, investimento ali, empresas que na verdade nem existem, são empresas de fachada, mas estão recebendo investimento, então dá cara de tem algum investidor investindo e tal, o dinheiro parece limpinho, tá certo? Então é isso que você precisa lembrar para a prova. E aí, eu coloquei aqui alguns indícios, né, de lavagem de dinheiro, de coisa irregular. Então, olha só, movimentação de recursos incompatíveis com o patrimônio ou renda da pessoa, né? Aumento do volume de depósitos na PF e na PJ sem razão aparente. Do nada você tem um aumento nos depósitos e não tinha capacidade naquele negócio de gerar aquele caixa, né? Então, antigamente você tinha lá as danceterias, né? Você tinha lá as baladas, né? Porque balada recebia muito em dinheiro, agora vai ficando mais difícil, né? Os caras pagam no cartão, recebia muito em dinheiro, a balada estava sempre vazia e quando você ia ver o lucro da balada era mó alto, era lavagem de dinheiro, né? Quando você vê o negócio. Então os caras ganhavam dinheiro de outro jeito, né? Às vezes tráfico e tal, não sei o quê, e aí dava aquela fachada lá da balada, né? Então deixava a galera entrar assim, pagando muito pouco e tal, mas para tentar justificar aquela geração de grana. Vamos lá, troca grande de quantidade de notas de pequeno valor por notas de grande valor ou vice-versa, né? Então, se mexer com dinheiro em espécie dessa forma hoje não é comum. Então, quando se está fazendo isso, isso pode levantar já a suspeita de uma instituição financeira, de alguém que tem que reportar isso ao COAF, tá? Ao Banco Central. Proposta de troca de grandes quantias de moeda nacional por moeda estrangeira, mesma coisa. Compra de cheques viagens ou cheque administrativo sem razão aparente, o cara não vai viajar, o cara não vai fazer nada assim, mas está comprando, transformando um dinheiro ilícito em alguma coisa que parece ilícita, né? Como são esses cheques viagens e tal. Várias contas de depósito com o mesmo cliente, né? Então isso pode ser utilizado para ocultação. Abertura de conta em agência no aeroporto, rodovia, portos e assim por diante. Então, se não tiver uma boa razão, o cara não trabalha lá no aeroporto ou na rodoviária, tá? Não faz sentido ele abrir uma conta lá. Então, uma conta que é aberta lá sem motivo aparente já levanta suspeita também. O uso de cartão de crédito em valor não compatível com a capacidade financeira. Por isso que, às vezes, a gente pede aumento, né, de limite lá do banco, cartão de crédito e tal. E não é que o cara tá preocupado só com o seu limite de crédito, de você dar um totó, de você não pagar. Mas existe uma preocupação também com a prevenção à lavagem de dinheiro. Quer dizer, esse cara quer um limite grande para quê? Para fazer uma série de compras lá no cartão, ou fazer uma compra grande e depois pagar essa fatura com grana ilícita? Como é que vai ser? Então, tem um controle nesse sentido também. Tá bom? Beleza? Então, esses são os indícios. Você já sabe, então, as três, a definição, né? Já sabe as três fases, COI, e você já sabe agora quais são os indícios. Vamos falar agora um pouquinho da lei, né? A lei 9613 de 1998, e depois ela veio turbinada por essas duas. A lei, normalmente, o que ela vai fazer? Ela define, né, o que é o processo de lavagem de dinheiro e define as penas, né, os procedimentos, né, disciplinares e tal. Então, é bom a gente lembrar disso. Essa última lei aqui, ela 12683 de 2012, ela ampliou o que se falava de crimes antecedentes. Antes, para você tipificar um crime de lavagem de dinheiro, você tinha determinados crimes que vinham antes e que depois configuravam o crime de lavagem de dinheiro. A partir dessa lei aqui, desse treco mudou. Então, qualquer crime ou contravenção penal, né, passou a ser considerado como crime antecedente à lavagem de dinheiro, tá? E quem é condenado por lavagem de dinheiro vai pegar o que de pena? Então pode pegar reclusão, né, de 3
a 10 anos de reclusão, ou então haver pagamento de multa, tá certo? São essas duas coisas aí. E aí o que acontece? Se o cara colabora nas investigações, delação premiada e tal, você tem um atenuante, pode ter redução dessa pena, tá certo? Se o cara é reincidente, ou o cara está envolvido em organização criminosa, você pode ter o aumento dessa pena do ponto de vista aí de reclusão. Legal? Do ponto de vista de multa, tem alguns limites. Não pode passar de 20 milhões a multa e não pode passar do dobro do tamanho da operação ou do lucro que o cara ia levar lá nessa operação de lavagem de dinheiro, ok? Então, alguns detalhes aí para você lembrar. Lei, então, define isso. Define o que é lavagem de dinheiro, tal, como se caracteriza, como se tipifica o crime e quais são as punições. E as circulares do Bacen, para que serve? Serve para mostrar para as instituições financeiras quais são os procedimentos que elas devem tomar nesse processo de prevenção à lavagem de dinheiro, tá? Então, pode ser perguntado algo nesse sentido, é só você lembrar disso, tá? Para a gente encerrar esse preâmbulo, vamos falar rapidão do COAF, né? Então, o COAF, né, é a Unidade de Inteligência Financeira, né? Se eu não me engano, é Conselho de Controle de Atividades Financeiras, né? Ele foi criado lá em 1998, naquela primeira lei que a gente falou. Hoje ele é subordinado ao Banco Central, isso é importante, né? Antigamente ele era subordinado ao Ministério da Fazenda, né? Que agora é Ministério da Economia, né? E qual que é o papel do COAF? Receber, examinar e identificar ocorrências suspeitas de atividades ilícitas e aplicar penas administrativas por conta dessa condenação, né? Nessas atividades de lavagem de dinheiro. Beleza? Vamos lá, vamos fazer exercício, que é fazendo exercício que a gente entende melhor, porque a gente sabe no que a gente vai ser cobrado, como que a gente vai ser cobrado. Beleza? Vem lá. Então, olha só, primeiro exercício aqui, deixa eu colocar aqui minha caneta. Analise as seguintes atividades relacionadas ao processo de lavagem de dinheiro. 1. Criação de empresas fantasmas, com participação de laranjas para investimentos de recursos de origem ilícita. Legal? 2. Criação de contas fictícias, fantasmas, ou com participação de laranjas com o objetivo de dificultar a rastreabilidade de recursos de origem ilícita. Lembra do seguinte, do acróstico COI, né? Colocação, tá certo? Então, o que é a colocação? É a entrada da grana no sistema. Ocultação, você abre contas aqui e ali, mexe nas contas para cá e para lá para evitar rastreabilidade. E integração. Integração, o que é a integração? É quando de fato o dinheiro começa a ser investido numa empresa, na outra, e isso faz com que ele tenha cara de grana legítima, tá certo? Então eu acabei falando aqui já, né? O processo de você abrir contas, né? Você nunca, né? O processo da bandidagem de abrir contas para evitar rastreabilidade é ocultação. E o processo de abrir empresas para tornar aquele investimento com cara de lícito é a integração, tá certo? Então, aqui estão as empresas, é integração, aqui é ocultação, ok? Integração e ocultação, alternativa C de certo, beleza? Tranquilo? Se tiver alguma dúvida aí, manda nos comentários aí do YouTube, tá? Vou fazer de tudo para conseguir responder. Questão 2. As penas previstas na Lei 9.603 de 98 para o crime de lavagem de dinheiro são... Lembra que eu falei para vocês? Multa e reclusão, tá certo? Então, reclusão de 3 a 10 anos e multa que tem lá os seus limites, mas vão ser essas duas coisas. Então, você já põe aqui, ó, multa e reclusão de 3 a 10 anos. É C também, hoje é tudo C de certo. Beleza? Então, tá bom. 3. Configura-se crime de lavagem de dinheiro. Pum. Esse é o pause para você resolver. A tentativa de ocultar dinheiro proveniente da lista de crimes antecedentes previstas na Lei 9.603 de 1998. Tinha uma lista nessa lei, mas lembra que mudou. Em 2012 mudou e qualquer crime que redunde, né, que resulte na lavagem de dinheiro passou a ser crime antecedente. Tá certo? Então é a B, ó. A tentativa de ocultar dinheiro proveniente de qualquer crime ou contravenção penal, né? B de belezinha. 3 está feita, vamos para 4. Opa, 4 ficou onde não devia. Ficou meio quebradinha aqui, deixa eu jogar lá para baixo. Melhor assim. Qual das atividades comerciais abaixo estão sujeitas às disposições
da Lei 9.613 de 1998. Acabei não falando nisso, né? Mas seria importante ter falado. Então, essa lei, ela fala de algumas atividades e setores que são sensíveis, né? Que estão propensos à atuação daqueles que querem lavar dinheiro, tá certo? Então, todo o sistema financeiro, quem participa do sistema financeiro, então, bancos, corretoras, distribuidoras e assim por diante, tá? Então, os integrantes do sistema financeiro, eles têm que cumprir a regra, uma série de determinações, procedimentos das circulares do Banco Central e assim por diante. E você tem alguns outros tipos de atividade que são sensíveis. Transporte de valores, por causa da bufunfa, né? Então, empresas desse tipo. Você tem empresas de artigos de luxo, como joias e assim por diante, tá bom? Só lembrar disso. Então, qual das atividades comerciais abaixo estão sujeitas à disposição, às disposições da Lei 9.613 de 98? Bancos e corretoras? Perfeito. Bancos de investimento? Perfeito. Transportadora de valores? Perfeito. Pessoas físicas ou jurídicas vendedoras de metais e pedras preciosas? Perfeito. Porque, como são artigos bem caros, é bem fácil a galera pegar o dinheirinho lá, dinheiro sujo, comprar, transformar num ativo, num bem, e com isso dar uma cara de dinheiro limpo, né? 1, 2, 3 e 4, todas corretas. Alternativa D de deu certo. Legal? Vamos para number 5, the last one. Olha só, considere as atividades abaixo. Receber e analisar comunicações de atividades suspeitas. Interessante. Aplicar medidas disciplinares. Interessante. Fiscalizar bancos e corretoras. Bem interessante. Pergunta, são responsabilidades do COAF? Qual delas? Né? 1, 2 e 3, todas elas? Como é que é isso aí? Bom, isso aqui beleza, né? A gente viu que é, né? Receber e analisar comunicações de atividades suspeitas. Aplicar medidas disciplinares? Também, né? As medidas disciplinares administrativas, elas são aplicadas pelo COAF. Fiscalizar bancos e corretoras? Não, quem faz isso é Banco Central, de um modo geral, mas não é exatamente o COAF quem faz, ok? Então, 1 e 2 estão corretas, alternativa B de belezinha. Legal, gente? Então, essa foi a primeira parte de ambiente regulatório, né? Essa parte de prevenção à lavagem de dinheiro. A gente deve ter mais 1 ou 2 vídeos, vamos ver, né? Continuando essa parte, né? O que você precisa saber, basicamente, a gente pegou legal aqui nessa parte introdutória que vai até COAF. Valeu, fica com a gente, ó, mantenha o pique, né? Hoje foi dia 14, a gente chega até o 66, arrebentando em todo o conteúdo do CFP. Valeu, um grande abraço.